Olá, amigos da internet brasileira. Sou Fabiano Vergani. Falamos ao vivo aqui da Serra Gaúcha, onde estaremos hoje continuando, o nosso Fórum de Líderes da Internet Brasileira. Nesse momento, eu vou pedir para que os meus colegas da área técnica apresentem o nosso vídeo institucional que foi preparado com muito carinho para todos os provedores de serviço da internet. Por gentileza, o vídeo institucional. Conecte-se com quem está conectado com você. O mundo está cada vez mais integrado. Você sabe, vive isso. É cada vez mais um lugar onde uma ideia ou opinião é capaz de conectar pessoas de todas as partes, unindo individualidades em grupos que, por sua vez, podem estar conectados a outros, sem fronteiras. A Internet Sul, através de seus associados e parceiros, atua na base desta rede de conexões, oferecendo a milhares de pessoas e comunidades, dos lugares mais distantes, a possibilidade de compartilhar pensamentos e atitudes com todos. Trabalha para expressar os anseios de uma rede de provedores e procura a igualdade de condições em um mercado competitivo e aberto a todos. Seja você também um associado Internet Sul. Retomamos hoje o nosso fórum solicitando a todos a sensibilidade e solicitando tolerância. Pois, pelo evento ser televisivo, infelizmente a gente também comete erros. Mas esses erros são normais, principalmente para quem inova e para quem é pioneiro. Também informamos que estamos tomando os devidos cuidados e seguindo as orientações das autoridades de saúde referente à pandemia. O Fórum de Líderes da Internet Brasil possui a coordenação da Internet Sul e é o fruto de uma ideia das lideranças das associações dos provedores regionais do Brasil. Neste momento, cabe a nós fazer uma referência a todas as associações e instituições que estão nos apoiando neste evento. Temos que agradecer a BDTIC, a Abranet, a Abramult, a Aprian, a Brint, a Pronet, a Aspeal, a PINS, a Prove Brasil, o nosso querido CGI, Comitê Gestor da Internet Brasileira, o LAC ISP, o LACNIC, a Pro Bahia, a Microtel, a Rede Telesul e o Seinesba. Muito obrigado a vocês por toda a confiança dada a nós aqui da Internet Sul. Precisamos também agradecer os nossos patrocinadores. Agradecer a Multilaser, a FiberX, a Bitcom TV, a Atos Network, a BR Digital, a Prosper Capital e a Simba. Muito obrigado por vocês também terem acreditado em nós e nos darem crédito para que juntos a gente faça, e como estamos fazendo, um excelente evento. Nós aqui da Internet Sul, e representando aqui as associações, gostaríamos de informar que esse evento ficará marcado pela inovação e também pelas incertezas. Pois nos últimos 30 dias, em função da pandemia, bandeira vermelha, evento presencial, híbrido, virtual, remoto, live, televisivo, novo normal, novo presente, nossa, quantas variáveis! Mas, inspirado em nós mesmos, provedores regionais, como empreendedores, persistentes, resilientes, e confessamos a vocês que até em alguns momentos teimosos, tomamos a decisão de estarmos aqui e fazermos este evento. E aproveitamos para dedicá-lo a todos os provedores de serviço de internet regionais do nosso Brasil. Esse evento é para você.
Fórum de Líderes da Internet possui como objetivo e propósito apresentar e debater sobre projetos públicos nacionais e estaduais, digitalização, inovação, tecnologia, comunicação e, é claro, muita, mas muita internet. Vamos conversar sobre 5G, IoT, redes sociais, satélite, cidades digitais, interiorização, acesso rural, tributação, assuntos jurídicos, regulatórios, leilão, financiamentos, enfim, uma série de informações muito importante para você, provedor de serviço de internet, se preparar para 2021. No dia de hoje, nós temos das 9 às 11, 4 palestras aqui, a começar pelo Demi Guettico, na sequência, Otto Solino, na sequência, o senhor Márcio Pestana, representando a CNM, Confederação Nacional de Municípios, e a FAMURS, e também o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini, que estará nos brindando com informações sobre a súmula 334. Mas, antes de nós já passarmos a palavra ao nosso primeiro palestrante, ao senhor Demi, o nosso presidente aqui, Ivonei Lopes, solicitou a palavra, pois ele quer dar as boas-vindas ao querido Demi, nosso grande parceiro de notório saber da internet brasileira. Presidente Ivonei, tens a palavra. Demi, demais colegas, espectadores, especialmente ao Demi. Demi, tu és uma referência na internet no Brasil, como a internet universal, pela tua luta, pelo teu trabalho. Estamos muito honrados em tê-lo aqui neste dia para discutir os 25 anos da internet no Brasil. Muito obrigado. Ter a oportunidade de ter o Demi não é para poucos. Possivelmente vocês iriam imaginar que eu diria para poucos. Não. Ele é muito disponível. Ele é como a internet, a nossa internet brasileira. Ele é para todos. Demi, seja muito bem-vindo no Fórum de Líderes da Internet do Brasil. Tens a palavra. Bom dia a todos. Fico até embaraçado com tanto elogio desmerecido aqui do pessoal. É uma alegria e uma honra estar presente nessa reunião. A primeira coisa que eu queria comentar é que lamento imensamente não estar em Gramado. Gramado guarda memórias muito importantes do meu passado, na época da informática. Eu me lembro, o Clube de Usuários Boros, a URGS tinha uma máquina Boros. É verdade. Se reunia uma vez por ano em Gramado. E a professora Aliane, o professor Leão da URGS, todo aquele professor Daltro, todo mundo da URGS, e o pessoal que tinha Boros, nós na USP tínhamos Boros. Uma vez por ano tínhamos esse encontro maravilhoso em Gramado. No começo era no Serra Azul, depois mudou para o Laje de Pedra, depois não tem mais, acabou o Clube de Usuários Boros. Mas não acabaram as lembranças de Gramado, e eu espero em breve poder reencontrar o pessoal aí na Serra Gaúcha. Muito bem, eu fiz uma apresentação muito genérica, muito generalista, só para a gente ter um pano de fundo sobre isso. Talvez alguém já tenha visto boa parte disso. A minha apresentação, eu costumo reaproveitar, é uma apresentação ecológica, porque eu reaproveito os slides antigos, não jogo nada fora, então vai ficando algo meio, digamos, já visto por alguns e não visto por outros, mas acho que são conceitos que nós temos que repisar, porque são esses conceitos que deixaram a internet ser tão importante como ela é hoje. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha que eu vou pedir que se coloque aqui no ar aí. Certo. Eu peço à área técnica, ao colega Tiago, ao colega Telo, que coloque então a apresentação, né, do Demi. Já está aí, ótimo. Então, eu vou pedindo para avançar, já pode pular esse aí para o próximo? E a gente vai avançando aos pouquinhos aí. Próximo slide. Só um pouquinho. Pronto, com calma. Ok. Isso. Muito bem. Então, esse é só para dar a data aí. O que nós temos esse ano? Esse ano, veja, eu não coloquei aí os 25 anos da internet que nós estamos comemorando aí, da internet comercial, da internet aberta, mas tem um monte de outras datas, porque, como eu falei, tem N datas que podem ser usadas em conjunto, à vontade, conforme a gente goste de fazer uma comemoração, e é bom poder fazer comemorações. Então, primeiro, em relação à ARPANET, que é a mãe da internet, tem uma data mais ou menos fixa, que é 29 de outubro de 69.
a internet em si ganhou um grande adicional, né? Uma grande expansão com a entrada no ar da web. A web foi projetada em 89, acabou entrando no ar por volta de 92, 93, e a web passou a ser aquilo que trouxe todo mundo para a rede. Então, se estamos na rede hoje é porque a web foi muito atraente para as pessoas em geral. O BR, que é o nosso sobrenome do Brasil, foi registrado em abril de 89. Então, nós temos aí também 31 anos aí de BR funcionando ininterruptamente, e posso dizer sem falsa modéstia, o BR é um dos domínios mais sólidos que tem por aí, não tivemos paradas, somos equiparados aos melhores domínios do mundo e somos também um dos maiores domínios do país, temos mais de 4,5 milhões de nomes registrados. O CGI, que foi criado em 95, não está aqui nessa tabelinha, mas tem a ver com os 25 anos aí do que nós estamos comemorando hoje. O CGI, em 2009, publicou um decálogo que eu acho que foi seminal. Esse decálogo fez muito sucesso no Fórum Internacional de Governança da Internet, na época que foi em Vilna, na Lituânia, né? E todo mundo recebeu isso muito bem. E esse decálogo foi base para haver depois o Marco Civil e, em parte, até a LGPD. O Marco Civil foi assinado na abertura da Net Mundial. A Net Mundial está aí porque é uma reunião de governança da internet que é especial, ela gerou documentos. Em geral, as reuniões de governança, chamadas IGF, Internet Governance Forum, são discussões longas sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis e não se gera um texto. Nessa reunião da Net Mundial, quem quiser que consulte, foram gerados 2 documentos. Um de princípios, mais ou menos ligado ao Decálogo e ao Marco Civil, e o outro de o caminho a seguir, que mostraria as evoluções da coisa daí para frente. E, finalmente, esse ano nós temos a LGPD já com a NPD configurada e, portanto, isso também é uma conquista. Próximo slide. Muito bem. Isso aqui é só para... Eu tive a sorte de visitar, 2 anos atrás, Leonard Kleinrock, que é um dos pioneiros reais da internet. Ele era da ARPANET, e ele tem essa placa na sala dele, né? E essa placa tem hora e dia em que foram trocados os primeiros pacotinhos entre a máquina da UCLA, da Universidade de Califórnia, Los Angeles, do CLA, né? E o SRI, o Stanford Research Institute. E isso, segundo o Kleinrock, é a marca da entrada no ar da internet. Outros gostariam de amarrar isso ao TCP/IP, que aconteceu por volta de 81, 82, entrando no ar em 83, porque a ARPANET, de fato, não é internet. A ARPANET, inclusive, foi dissolvida em 89, tem um REC em que o Vint Cerf escreveu sobre o fim da ARPANET, que é até tocante, é muito bonita, é uma longa poesia, toda bem organizada, meio estilo shakespeariano. Hein? E se alguém tiver curiosidade, procura. Chama-se Requiem da ARPANET, foi escrita pelo Vint Cerf em 89. Próximo. Então, essa é a mesma visita que eu fiz lá, e eu só vou comentar rapidamente aqui, acho que como falei. Então, a sala lá é a sala 3420, a sala do edifício Belton, lá na Califórnia, e esse sujeito que está aí do lado é o professor Leonard Kleinrock, que está em ótimo estado aí, está perfeito, continua extremamente ativo. Ele está do lado da coisa que, na minha opinião, fez a internet, a ARPANET, ser diferente das outras redes. Como eu falei, quando íamos em Gramado aqui, discutíamos redes acadêmicas, discutíamos redes baseadas em borrows, baseadas em IBM, baseadas em digital. E quando entrou a ARPANET e a internet, ela cobriu todas essas e as outras redes sumiram porque ela tinha uma característica diferente. A ARPANET, quando foi projetada, ela não estava ligada a um fabricante. E estava no projeto original que a forma de um computador ser ligado à rede seria usando um equipamento chamado uma interface de mensagens, um processador de interface de mensagens, que é essa pequena geladeira aí que o Kleinrock está segurando. Então, graças a essa ideia, né, a rede que nasceu independeu de fabricante. Então, a IBM, a Boros, a Digital, quem fosse podia ligar seu equipamento aí, porque ela não precisava entender a rede. Quem entendia a rede era essa caixinha, que não era tão pequena assim na época, mas que virou, de alguma forma, o nosso roteador. Então, tanto que quando a gente vai ligar alguma coisa na rede, você não liga na rede, você liga no equipamento de roteamento e ele que faz a encrenca aí. Então, acho que essa foi a grande jogada que a ARPANET teve e que fez com que, em médio prazo, ela superasse todas as demais e virasse a rede com A maiúsculo. Próximo.
Então, o outro ponto importante que precisamos ter em conta, já que nós vamos discutir coisas desse tipo, a internet também mexeu na forma tradicional de gerar padrões, né? Antigamente, na época das telecomunicações, nós tínhamos o processo de geração de padrões sediado na ITU em telecomunicações. A ITU é um órgão muito antigo, um órgão internacional em Genebra, né, ligado ao esquema ONU, e a ITU era International Telegraph Union, Telegraph. Depois juntou-se telegrafia e telefonia, depois virou telecomunicações. Então, esse T tem mudado aí de contexto, mas as telecomunicações são padronizadas lá. Quer dizer, se os nossos telefones funcionam internacionalmente, é porque existe uma regra na ITU que faz com que todos os telefones se entendam do ponto de vista eletrônico. A ITU tinha um projeto de conexão de redes, ela estava tentando entrar também na área de informática. Ela tinha um treco chamado OSI, Open System Interconnection, que, aliás, a Liane tem um livro espetacular, que é o primeiro livro brasileiro sobre isso, que descreve bem isso aí. E os governos, como isso aqui era um órgão da ONU, os governos sempre seguiram essa orientação. Então, o Brasil tinha o POSIG, que era o perfil OSI do governo, e foram feitas implementações tipo REMPAC, Cirandão, X400, X500, que eram todos padrões do POSIG. Os Estados Unidos também tinham o GOSSIP, que era o Government OSI Profile, SI Profile, que era o perfil OSI deles, eles também iriam para aí. E isso está aí para dizer que a internet rompeu isso aí, né? Ela mostrou que um padrão mais simples do que isso, o TCP/IP adotado academicamente e adotado pela comunidade, traria muito menos complicação e muito mais resultado do que essas duas pilhas aí. Próximo. Então, com essa iniciativa, nós passamos a ter uma migração da ideia ISO-OSI para a ideia TCP/IP. Então, aí tem as datas mais ligadas aí ao esquema brasileiro. Nós tivemos, em 87, as primeiras ligações internacionais do LNCC e da FAPESP. Essas redes ainda não eram internet, eram bitnet. RapNet era uma rede da Digital, muito poderosa. A URGS tinha uma máquina Digital e se ligou na RapNet também. Depois, a gente viu que isso aí tudo ia ser suplantado pela internet e a internet se impôs sobre isso. Eu, como falei, em abril foi registrado o BR e em 90, no caso da FAPESP, nós conseguimos nos ligar a ESNet, Energy Science Network, um backbone da internet, e passamos então a ser parte da internet e depois se espalhou pelo Brasil como um todo. Só com um comentário, como nós registramos o BR em 89, nós também esboçamos na época o que teria debaixo do BR. E a ideia foi usar o que tinha nos Estados Unidos, que era o GovComNet.org em 1000. Então, pegamos o GovComNet.org em 1000 e botamos debaixo do BR e deixamos as universidades diretamente debaixo do BR. Por exemplo, o URGS deve estar direto, deve ser o URGS-BR, como é o USP-BR, como é o Unicamp-BR. Depois isso deu um outro tipo de problema, e aí o CG achou melhor fechar o registro debaixo do BR diretamente, porque sempre tem os que têm grandes ideias, são espertalhões, e isso poderia gerar problema. Então, quem entrou debaixo do BR como universidade entrou, e agora a gente está usando o EDU para isso, que também era uma ideia norte-americana da época. Aliás, o Gov continua norte-americano, o MIL continua norte-americano, mas o ComNet e o ORG viraram genéricos, e hoje todo mundo pode registrar. Último comentário nessa área é que tudo isso era gratuito na época, até 97, e, portanto, na verdade, tocar um treco desse não era fonte de receita, ao contrário, era fonte de despesa e fonte de trabalho. Próximo. Bom, então, o que eu falei daquela história do OSI versus TCP/IP está concretizado aí em dezembro de 94, a Embratel anunciou que ia dar acesso, foi o resultado de uma longa campanha do pessoal da RNP, o Tadal, o pessoal aqui de São Paulo, o Michael Stanton, eu, o Gomide e tal, que a Embratel caísse a ficha dela que nos Estados Unidos, a Embratel ainda era governamental, evidentemente, que nos Estados Unidos o que estava se expandindo era TCP/IP, ficar esperando o X400, X500 e companhia não era uma boa ideia, e aí a Embratel anunciou em 94 que abriria acesso à internet pessoa física, isso foi em dezembro de 94. Então, de fato, 95 é quando essas inscrições começaram, de fato, a funcionar, e depois isso aí foi desmontado, porque isso parecia uma boa ideia de início, mas depois se viu que era uma má ideia, porque fazer isso aí desse jeito, usando a REMPAC para acessar 2 telefones no Rio de Janeiro,
faria com que toda a internet brasileira fosse, na verdade, concentrada em 2 pontos telefônicos no Rio de Janeiro. Então, nós mesmo que batalhamos para a Embratel fazer esse tipo de abertura, fomos fazer outra embaixada aí, no Sérgio Mota, na época, para dizer, olha, a ideia não foi tão boa assim, é melhor tomar providência a respeito, e a ideia foi, então, proibir a Embratel de dar acesso ao usuário final, sugerir que ela desse acesso às teles. As teles também não poderiam dar acesso ao usuário final, elas dariam acesso aos provedores, e os provedores, sim, dariam acesso ao usuário final. Essa decisão, acho que foi de março de 95, foi uma portaria, e eu acho que isso gerou uma cadeia de valor importante, porque isso sacramentou a história de que a interface com o usuário seria feita pelos provedores, a Embratel seria o atacadista, as teles seriam os semi-atacadistas, e, finalmente, os provedores teriam, digamos, o contato direto com os usuários. Isso gerou uma internet muito dinâmica, a internet brasileira cresceu muito bem, ela é modelo entre as internacionais, aí, e os provedores têm um papel importante nisso. Próximo. Dê-me apenas um comentário. Sim. Eu poderia dizer que todos os provedores de serviços de internet do Brasil são frutos dessa decisão aqui tomada em março, como você falou aí, de 95. Né? Muito obrigado. Em nome de todos eles, eu sou um fruto disso. Muito obrigado. Que é isso. Na verdade, essa foi uma cadeia de valor importante, porque se ficasse tudo burocratizado e fechado, não cresceria como cresceu. Nós tivemos os meios de comunicação virando provedores, a Folha virou, a Abril virou, quer dizer, isso gerou um conteúdo nacional, os provedores BBS migraram para isso, foi muito bom. Muito bem, continuemos então. Era bom voltar ao slide aí. Muito bem. Então, qual é a estrutura TCP/IP, que é diferente da estrutura ISO-OSI? A estrutura TCP/IP, esses são os órgãos originais dela. Existe um negócio chamado Internet Architecture Board, que cuida das coisas seguirem, digamos, os caminhos normais. O IAB é formado pelos chairs, pelos representantes de cada grupo de trabalho, né, dos órgãos abaixo dele. Então, o IAB tem tinha duas grandes divisões, o ISG, Internet Engineer Steering Group, e o IANA, que era quem dava números e nomes para os interessados. Então, o BR, por exemplo, a gente conseguiu falando com John Postel, que era equivalente ao IANA. A IANA tinha poucas pessoas, na verdade, Postel era a IANA personificada. E o outro órgão extremamente importante é esse IETF. O IETF é o que gera os padrões da internet. IETF, o primeiro RFC, veja, como eles são, digamos, abertos, os padrões deles não chamam padrões, chamam Request for Comments, quer dizer, leia isso e comente. E se todo mundo estiver de acordo que aquilo parece razoável ou não, pode caminhar para virar uma recomendação ou pode até virar um standard. Mas existem 8.000 documentos RFCs aí, de todos os tipos. Tem até, como falei, poesia do Vitsef, tem piadas de 1º de abril, tem comentários, tem informações e tem padrões sérios. Né? Tudo isso aí está amontoado aí na RFC. E o primeiro deles, quem escreveu foi Steve Crocker, também está bem, e é uma ótima pessoa. A gente esteve no Brasil algumas vezes, e essa é a linha de geração de padrões que a internet adotou. Próximo. Então, a conclusão, a rede que foi montada desse jeito, tipo internet, ARPANET, é uma rede que foi projetada para ser uma rede ponta a ponta, onde a origem e destino conversam sem interferência no meio do caminho. Isso já é um gancho para neutralidade, ou coisa assim. Um roteador, aquela caixa que eu mostrei, a única função dele na especificação original é encaminhar pacotes em relação ao seu destino. Quer dizer, o roteador tem que olhar o que está no cabeçalho do pacote, de onde vem para onde vai, achar um caminho para ele e jogar o pacote na fila. E mais que isso, se o roteador tiver um problema, estiver congestionado, pode jogar o pacote fora. O roteador pode jogar todos os pacotes que ele quiser, pode jogar fora, né? Porque vai ter um nível mais alto, aí o TCP é um nível mais alto, que vai pedir para transmitir os que não vierem. Então, se uma mensagem é quebrada em 500 pacotinhos, eles seguem por caminhos variados, da origem ao destino, e no destino chegam 390, vão faltar 110, e o destino vai pedir os 110 de volta, e vão acabar sendo retransmitidos. Então, a única função do roteador é ser um despachador de pacotes. O comentário é que, com o crescimento da capacidade de processamento, com a capacidade gigantesca que um roteador tem hoje, surgem tentações. Então, por exemplo, o que é o Deep Packet Inspection, a inspeção profunda de pacotes? É a possibilidade que tem o roteador, que eu acho ruim, evidentemente, de poder xeretar o que tem dentro do pacote, já que ele não tem o que fazer mesmo,
ele tem uma capacidade enorme de processamento. Então, se antigamente ele gastava tudo para encaminhar pacotes, hoje ele tem folga e ele pode xeretar aquilo para ver se tem um perigo no pacote. Isso é equivalente a dizer que o carteiro, quando não tiver o que fazer, ele pode abrir as cartas e dar uma olhada quais são boas, quais são ruins, qual que deve entregar, qual que não deve. Isso é ruim, concordam? Quer dizer, evidente que do ponto de vista de segurança, alguém dizer, não, mas é para evitar que uma carta mentirosa seja entregue, para evitar que uma carta ofensiva, mas eu acho que não é função do carteiro. Isso são detalhes que não vamos discutir agora. A internet cresceu exatamente porque o núcleo dela, tipo esse negócio dos roteadores, é simples, ela não é pesada, né? Então, você quer criptografia? Perfeito, criptografe. A rede gosta e estimula que você criptografe. Não vai ser o roteador que vai criptografar ou descriptografar, a rede não está envolvida nisso. Você quer garantir que o seu correspondente é quem diz ser, garanta isso na borda. Quer dizer, qualquer complexidade que você queira tem que ser tratada na borda da rede. A rede em si não vai se envolver em garantir que o João é o João mesmo e que a Maria é a Maria ou é uma Maria falsa. Isso não é assunto da rede. A rede é um despachador de pacotes, como o Correio é. O Correio não garante que a carta que eu recebi do Papa Bento XVI foi escrita pelo Papa Bento XVI. Pode ter sido um trote, como a gente recebe um monte por aí hoje em dia. Todos os protocolos da internet não levam em conta o conteúdo dos pacotes. Então, os protocolos são agnósticos. Não existe pacote importante e pacote que é piada e pacote que não é grave e pacote que é um pedaço da fotografia do cachorro. Para a rede, todos os pacotes são pacotes e ela não entra no mérito de quais são os pacotes. E, finalmente, o último ponto que eu acho também muito importante preservar, a rede não impõe nenhum tipo de checagem para você criar uma nova aplicação, exceto que ela obedeça os protocolos que estão abaixo de você. Então, se você obedece o que está debaixo de você, no nível de fundação da rede, você pode criar aplicativos porque você acha interessantes. E se a comunidade gostar, eles vão prosperar, e se a comunidade não gostar, eles vão morrer. Então, essas são características que a internet traz. Próximo. Bom, então, resumindo o processo, quer dizer, a internet criou novos modelos de padrões, novos modelos de conectividade, novos modelos econômicos, até difíceis de entender em alguns casos, como é que por exemplo, algo como, sei lá, YouTube faz dinheiro, ou WhatsApp, que teoricamente parece grátis, quer dizer, são modelos econômicos um pouco subterrâneos, que precisam ser entendidos com mais cuidado. Novo modelo de disseminação de informações, hoje a informação não é mais broadcast, como era antigamente, um emissor e vários receptores, todo mundo recebe, todo mundo transmite, existe uma possibilidade de fala geral, que também gera uma certa cacofonia, um certo ruído. Você pode se associar a pessoas que têm o mesmo interesse que você em qualquer lugar do mundo. Então, grupos de interesse são muito fortalecidos e, portanto, também há formas de poder e controle muito mais amplos do que havia antes. O governo e dados públicos estão abertos, quer dizer, você consegue acessar dados. Existe até uma lei de transparência muito importante que diz que os dados públicos têm que ser acessíveis. Então, isso acontece o tempo todo. E, finalmente, um imbróglio bem mais complicado, que é como fazer a compatibilização entre uma rede que não tem fronteiras e que funciona tão bem aqui como em qualquer outro lugar, e a legislação local que pode ser diferente. Então, por exemplo, existem países onde você não pode fazer anúncio de bebida alcoólica. Existem países onde o jogo é permitido e países onde o jogo é proibido. Existem diversas legislações sobre drogas, sobre maioridade legal, e isso funciona em mundo físico, mas num mundo virtual, onde as fronteiras não existem, é muito difícil você fazer a convivência harmônica entre a legislação local e a legislação global. Então, o vendedor de pinga de Pirassununga tem um sítio na internet que pode ser acessado em qualquer lugar do mundo e alguém na Arábia Saudita pode reclamar dizendo que estou aqui nadando e tem um cara vendendo, estou aqui andando na rede, tem um cara vendendo pinga, o que é absolutamente ilegal do ponto de vista da Arábia Saudita. Em suma, a legislação local vai ter que encontrar formas de chegar em consensos do que é global e do que é local e como isso pode ser, de alguma forma, implementado ou reforçado ou imposto aos cidadãos de cada país de algum jeito. Próximo. Bom, eu tenho essa apresentação, como eu falei, é grande, vai ficar aí para quem quiser. Eu não vou falar, não vou ficar nem num quinto dela aí, porque depois fala bastante sobre inteligência artificial, que eu gostaria de tratar, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Mas estou nessa parte conceitual, então vamos lá. Então, o John Parley Barlow morreu uns 2 anos atrás, um sujeito muito interessante, escreveu The Economy of Mind. Ele é o cara que fundou a Electronic Frontier Foundation e também é um sujeito que tem PhD em sociologia, mas foi letrista de um conjunto de rock chamado Grateful Dead. Em suma, um sujeito muito interessante, visitou o Brasil algumas vezes. E ele recomenda que na internet você
evite regulamentos locais, porque vão tender a falhar. Né? Só uma política global e harmônica vai ser bem sucedida. E, segundo ele também, uma legislação específica, se existir para a rede, né, tenderá a obsolecer. E aí tem vários pontos. Certamente podia haver uma lei sobre transferência de vírus por disquete, mas hoje ninguém mais tem disquete. Se você trocar isso para pendrive, pode ser que em breve pendrive também não exista mais. Quer dizer, você tem que ter uma lei dizendo que é proibido, digamos, ofender ou ter coisas maliciosas na rede. O meio em si é evanescente, né? Vai acabar diluindo-se em pouco tempo e a lei perderá a essência. Próximo. Desse mesmo Barlow, essas duas próximas transparências têm um contraste entre si. Essa do Barlow é da época romântica da internet, a Declaração de Independência do Ciberespaço, de 96, e ele diz que o mundo que nós estamos criando é um mundo sem privilégios, sem preconceitos de raça, de poder econômico, um mundo onde todos podem falar o que quiser, sem ser obrigados ao silêncio ou à conformidade. É um mundo em que propriedade, expressão e identidade não se aplicam bem porque estão ligadas à matéria e não tem matéria aqui, etc. e tal. Próxima. Então, essa era a imagem romântica da coisa. E aí tem uma declaração que perdeu aqui a cabeçalho disso, mas eu sei qual é, não se preocupem, da ONU, que é a Declaração de Interdependência Digital. Esse foi o Antônio Guterres, que é o secretário-geral, que anunciou isso o ano passado, dizendo que estamos na base da era digital, os picos são desconhecidos e não sabemos para onde vamos, o grande risco é perder o pé nessa escalada e tal. Então, mudou o foco. Quer dizer, primeiro declarou-se a independência do ciberespaço e agora o Guterres, da ONU, na minha opinião também, de uma forma muito sábia, está dizendo que nesse novo mundo nós somos absolutamente interdependentes digitalmente e tudo que fazemos afeta os demais e nos afeta ao mesmo tempo. Próximo. E aqui é o final da mesma declaração, está na transparência, aqui não dá para ver o link, porque o formato, eu usei uma máquina diferente da que está aí, então os formatos dos fontes às vezes se atrapalham, então com isso uns pedaços da transparência pode estar fora. Mas a essência do que está aqui é o que eu queria mostrar. Então, é importante essa história de valores compartilhados, visão em que tecnologias digitais são disponíveis. Isso aqui foi extremamente reforçado com a pandemia. Quer dizer, a pandemia nos mostrou que o Guterres está certo, quer dizer, nós estamos numa interdependência digital. Graças à internet, conseguimos sobreviver razoavelmente nesse negócio da pandemia. A internet funcionou bem, aguentou o rojão, os provedores aguentaram o rojão, as conexões, os nossos PTTs aguentaram o rojão. Aliás, o Exchange de São Paulo, o PTT de São Paulo, assumiu a liderança mundial em tráfego e elementos interligados no meio da pandemia. Passamos de Frankfurt, que era o líder. O conjunto brasileiro é o quarto do mundo, mas São Paulo, especificamente, atualmente é o líder, porque o tráfego cresceu muito durante a pandemia, o número de domínios também cresceu, tivemos um aumento bom de registros, passamos de 4 milhões e 500 durante a pandemia. Então, isso, evidentemente, é uma crise para vários, é um horror, mas do ponto de vista digital, tivemos um porto seguro aí que nos permitiu sobreviver, evidentemente, aos que tinham acesso. Por outro lado, os que não tinham acesso ficaram numa situação pior ainda. Então, é importante mostrar que a área digital salvou a gente na pandemia, mas também evidenciou valas, né, gaps, né, buracos que separam os que tinham acesso do que não tinham acesso. Próximo. Então, aí começa a parte do CGI, não vou perder tempo com isso. O CGI tem o decálogo, pode pular o decálogo, aí tem o decálogo que vocês podem olhar com calma, tem a liberdade, governança, universalidade, próximo. E diversidade, veja o sétimo, que é importante. O sétimo é um assunto quentíssimo atualmente, vai ser discutido bastante, é o artigo 19 do Marco Civil e tal, a história do que é a definição de intermediários. Então, essa é uma discussão que nós temos que ter. Hoje, a ISOC, a Internet Society, o capítulo brasileiro, vai ter uma discussão sobre intermediários no fim do dia, lá pelas 5 da tarde. Nós colocamos no decálogo que o combate a ilícitos tem que atingir os responsáveis finais e não os meios de acesso e transporte, da mesma forma que o carteiro não é culpado se você recebe uma carta ruim, né, o mensageiro não é culpado da mensagem desagradável que você recebe. O problema é que essa história de intermediário começa a ficar fluido. Na hora que o intermediário diz, não, eu posso evitar que você receba coisas ruins, significa que esse intermediário está entrando no contexto. Então, será que ele ainda é intermediário ou é uma espécie de editor? Então, essa é uma grande e complicada discussão. Nos Estados Unidos estão discutindo a emenda 230 da FCC, que pode ser derrubada. Então, com isso, desaparece a imunidade
do sujeito que deixou de ser intermediário. Então, essa é uma discussão que diz muito respeito aos provedores, tem que ficar bastante atentos quanto a isso. A própria lei de fake news, a 2630, que é um projeto de lei que ainda agora voltou a um estado meio de marasmo, hein? Precisa prestar atenção, porque existem riscos lá, existem riscos diversos na área, e o nosso ponto é evitar que a angústia dos problemas que temos nos faça gerar emendas piores que o soneto. Então, eu particularmente continuo achando que os intermediários, se forem intermediários, não têm culpa do que acontece, e quem tem que ser culpado ou responsabilizado são os usuários finais. Se eu recebo um ataque, quem me atacou é o culpado e não o cabo óptico que trouxe o ataque até mim, ou o provedor a qual estou ligado, ou a plataforma em que isso esteve, desde que a plataforma não se envolva em conteúdos. Próximo. Então, aí tem mais alguns. Ambiente legal regulatório também é importante. Nós temos que ter um ambiente regulatório que não impeça a dinâmica da internet, quer dizer, algo que não maniete, né, a livre inovação, a criatividade, etc. E tal. Então, isso é importante. Esse decálogo, como falei, foi, na minha opinião, um marco importante da governança na internet do Brasil. Nós inovamos ao fazê-lo, vários países ficaram bastante interessados nisso. Isso gerou aquela encrenca lá primeiro, a discussão com o Snowden e a apresentação na ONU desses princípios, e isso gerou a Net Mundial, que gerou aí uma declaração de princípios teoricamente aceita pelos participantes, que eram mais ou menos 100 países. Próximo. Bom, aí eu vou começar a parar por aí, porque já estamos chegando no final, mas temos aí o que? Estamos muito longe do final da apresentação, mas entramos na área do NIC. O NIC faz uma porção de coisas práticas para a Internet Brasil, cuida do registro brasileiro, tem o grupo de segurança, o CERT, que é também internacionalmente muito bem visto, estatísticas que o CETIC gera, medição de banda larga do CIMET, via Septor, o CX, o seu web, que cuida de padrões web, que é também hospeda da W3C. Tem uma porção que fica à disposição de quem quiser. E parar por aí, o resto da apresentação fala bastante sobre inteligência artificial e Internet das Coisas, que é algo que me preocupa, mas vou deixar isso para uma futura oportunidade. Muito obrigado, Vergani, e desculpe passar um pouquinho do tempo aí. Querido Demi, tenho que aqui, em nome da Internet Sul, do nosso presidente Ivonei, você para nós, como a gente já disse, é uma referência na nossa internet. É o pai da internet brasileira. Eu sei que o senhor não gosta muito que a gente diga isso, mas para nós você é realmente o pai da internet brasileira. Mas você falou uma coisa muito importante aqui sobre Porto Seguro, que a internet brasileira, os pontos de troca de tráfego em São Paulo, passou Frankfurt, enfim, a internet suportou bem, os provedores, toda a cadeia de valor suportou. Parabéns a todos nós, porque normalmente a gente não olha essas coisas e não enaltece essas coisas. Então, parabéns.